Bom dia, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Falando com Deus Sempre. Hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, né? A gente ouve muito falar desse versículo e a gente vai estudar um pouquinho ele. Mas antes eu vou fazer uma oração para Deus falar o nosso coração, tá bom? Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui junto, buscando ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Então fala conosco, que não seja nada de nós mesmos, mas seja tudo do Senhor. A tua palavra, ela não volta vazia, Pai. Ela vai e faz aquilo que tem que ser feito, ela chega ao encontro do necessitado. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Aqui o que o Senhor está falando, né? Ele está falando do amor dele, o amor de Deus. A promessa, ela não se aplica, a promessa, ela se aplica para aqueles que amam a Deus, né? Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que fazem a vontade dele, mesmo não querendo fazer, porque muitas vezes a gente não quer, a gente quer fazer a nossa vontade, o nosso desejo, né? E não tem que ser assim. Aí fala assim, né? Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, né? O que é chamado segundo o propósito de Deus, né? Todo aquele que ama a Deus e anda com Deus é chamado por Deus, né? Todo aquele que ama o Senhor e anda com o Senhor, o que é andar com o Senhor? É obedecer Ele, é querer ter a aparência de Cristo, né? O Senhor quer que a gente, o propósito dele para a nossa vida, eu entendo que Ele quer que nós tenhamos a aparência de Cristo, né? Na Bíblia fala que Ele nos fez um pouco menor do que Ele. Desculpa, gente. Então, o que Ele quer? O que Ele quer aqui? Que nós tenhamos a aparência do Senhor Jesus, né? Que o propósito dele é nos formar a imagem de Cristo, a imagem do Senhor Jesus, né? Então esse seria um chamado, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tanto as boas experiências como as más experiências, o final elas vão contribuir para nos ajudar, para ajudar aqueles que obedecem ao Senhor, que andam no caminho dele, né? Isso não está falando, quem falou essas palavras aqui em Romanos foi Paulo. Ele não falou que tudo ia ser bom, né? Ele diz que Deus trabalha em tudo, nem que tudo ia dar certo sempre, mas que Deus trabalha em tudo. Então, às vezes a experiência boa e a experiência má que nós temos, no final ela vai cooperar para aqueles que amam a Deus, para aqueles que andam com Deus, para aqueles que obedecem a Deus, né? Isso não quer dizer que a gente vai ter isenção da dor, né? Não é isso, não existe você estar aqui no mundo e você não ter dor, você não ter sofrimento, não ter tristeza, né? Aí é o céu, não é aqui na terra, né? Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por dores, por problemas, só que Deus nos garante a vitória. Ele garante a vitória a todos aqueles que amam o Senhor e que andam segundo a vontade dele, né? Se a gente for lembrar da Bíblia, um texto que eu amo, que está lá em Gênesis 50, 20, é o que fala de José. José do Egito, né? Aquele que os irmãos venderam ele, né? Ele sofreu, ele foi traído, ele foi para a prisão, ele foi caluniado, a mulher falou que ele tinha assediado ela e era tudo mentira e ele acabou indo para a prisão. Ele ficou alguns anos na prisão e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mesmo ele na prisão, mesmo ele na casa de Potifar, ele era abençoado. Mas ele não deixou de passar por sofrimento. E aí o que aconteceu? Na época certa, Deus colocou ele lá em cima, colocou ele como governador do Egito, né? Por que ele foi ser governador do Egito? A história conta que ele foi para poder salvar o povo dele daquela grande fome que havia. Então foi ele que Deus permitiu chegar até lá para salvar o pai, os irmãos, toda a família dele daquela fome que vinha. Os familiares dele não teve falta de comida, não teve sede, não. Aquela pessoa que eles humilharam, que eles venderam, que eles maltrataram, eles tiveram que se curvar para ele, né? Naquele momento, José não entendeu o que estava acontecendo, ele simplesmente sofreu.
Ele simplesmente foi maltratado, mas na Bíblia não fala um relato dele murmurando, nada, nada, nada. Pode ser sim que ele murmurou na mente, nos pensamentos, ou falando no secreto com o Senhor, mas na Bíblia não tem nenhum relato, né? E se ele falou com Deus, foi ele e Deus, né? Ele não falou por terceiro. E Deus, no momento certo, Deus supriu todas as necessidades dele, deu a glória para ele, né? Fez com que o nome dele fosse exaltado perante os irmãos e ao Pai, né? Então, tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser com perfeição, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, quando a gente é caluniado, quando a gente é traído, quando as pessoas vêm contra a gente de uma forma errada, colocando a gente dentro de uma situação que a gente acha que aparentemente não tem saída, porque eles estão mentindo, eles estão fazendo uma coisa que está errada. Aquela situação, se a gente permanecer firme aos pés do Senhor, honrando o Senhor, sendo verdadeiro, obedecendo e aparecendo mais com Cristo, aquela situação ela vai nos honrar. O mal, o Senhor faz se tornar em bem para poder nos abençoar, para abençoar aqueles que amam a Deus e andam segundo os mandamentos dele. Então, gente, vale muito a pena a gente andar segundo os mandamentos do Senhor, vale muito a pena a gente obedecer o Senhor, porque lá na frente a gente vai ter uma recompensa. No momento dói, não é fácil, muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor está no controle de tudo. Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, né, que não tinha pecados, não tinha erro, né, e ele passou o maior mal. Ele foi crucificado por um pecado que não era dele. Ele pediu água, deram vinagre para ele, mataram o nosso Senhor, para que eu e você hoje fôssemos livres, para que eu e você hoje pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, né? Então, tudo que a gente passa vale a pena, desde que nós estejamos de acordo com a vontade do Pai. Então, se você está passando uma situação difícil hoje, se você está passando um momento difícil, aguenta, pede para Deus força, sabedoria, discernimento, não murmura, fala com o Senhor, mas não murmura, não fica reclamando, porque isso não agrada ao Senhor. Mas vai aos pés do Senhor, no secreto você pode falar com Ele. Ora, chega, fala com Ele, tira todos os dias um momento de oração com Deus, todos os dias. Seja grato por tudo, mesmo no sofrimento, porque Deus vai te honrar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da tua família e tudo aquilo que leva o teu nome. Se de alguma forma essa palavra chegou ao teu coração, deixa um like, compartilha com alguém, deixa uma mensagem que ajuda bastante o nosso canal e se inscreve no nosso canal, tá bom? Para você receber nossos devocionais. Que Deus abençoe grandemente e até amanhã. Boa tarde.